Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, parceria aí também com o canal Mengão Melhor e Pedrão Oficial, também canal Paparazzo Rubro-Negro 2, a gente sempre utilizando aí os nossos conteúdos também nas nossas plataformas todas. Chegamos aqui, né, nesse início de manhã, a gente já gravando na madrugada aqui para postar logo cedo nos canais. Bom dia a todos vocês, né? O Flamengo aí vivendo um bom momento, tanto de contratações como dentro de campo, um momento de recuperação, um momento de, não digo de empolgação e de ilusão ainda, acho que o torcedor não pode se iludir, acho que o torcedor tem que só se empolgar que as coisas podem realmente acontecer. Eu sempre vou ser confiante com relação ao Flamengo, né? Eu convido você então que está chegando aqui a se inscrever nos nossos canais, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, Pedrão. E aí? A confiança vai aumentando, vejo até o pessoal lá brincando, o Dan Lessa lá botando como se fosse um fantasma da soberba voltando para dentro do Flamengo, do torcedor do Flamengo. Mas o torcedor do Flamengo é isso, né, cara? Ele vive esse momento, ele vive intensamente cada momento, ele sempre vai ser um cara... O torcedor do Flamengo sempre vai ser empolgado, sempre vai ser desse jeito, né? Fala, Papa, bom dia a todo mundo aí que assiste a gente, botando bem cedinho aí o vídeo. Cara, o torcedor do Flamengo, ele é 8 ou é 80? Lembra quando ou era a zona do rebaixamento ou era rumo a Tóquio, né? O famoso rumo a Tóquio. Vencia 3, 4, 5 rumo a Tóquio, né? Era assim o torcedor do Flamengo. Então, a gente está nesse momento aí de ilusão que vai aumentar ainda mais se o Flamengo vencer, cumprir o seu papel, vencer o Fortaleza dentro de casa no estádio do Maracanã. E é uma vitória que vai ser muito importante, Gabriel, porque o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado. E o Grêmio pega o Bahia fora. E o Botafogo tem um Vasco em casa com essa crise danada que tá passando lá sem o Luiz Castro, né? Tá uma crise terrível lá. Tu viu a coletiva dos caras, meu irmão? Terrível. Aqui eu converso olho no olho, ele boladão, né? Falando que ninguém, querendo dizer que ninguém da imprensa, qualquer um que se recebe, olha, sem exceções, ele falando, né? Eu duvido que alguém aqui que se recebesse uma proposta melhor não ia sair. Tem filho para manter e tal, porra, ele levantou a voz, cara, ele ficou boladão com a pergunta do cara e foi para dentro, falando de olho no olho e tal. Você vê que, né, o clima não tá muito legal lá, os caras, cara, tá uma loucura, torcedores do Botafogo fazendo vídeo chorando, tá uma loucura. Você viu os torcedores chorando? Eu vi os torcedores chorando e vi eles xingando lá também, espero que piore lá pro lado deles. Muito bom, tem que piorar. Mas então, cara, eu acho que isso aí vai só mostrar que o que a gente falava, né? Independente que a saída do Castro ou o time piorou, mas era cavalo paraguaio. Se não chegar e não ganhar, era cavalo paraguaio, como a gente estava falando, independente do motivo que causou aquilo ali, né? Ninguém quis saber que o Flamengo perdeu alguma coisa depois, perdeu a Libertadores 2020, perdeu a Copa do Brasil, ou que deixou de ganhar 2021 porque perdeu por causa do Jorge Jesus. Não, era o Flamengo perdendo. Sempre a zoeira é sempre o Flamengo perdendo. Ninguém quer dar... Nenhum antes vai dar. Então eu também não vou deixar o Botafoguense vir com desculpinha, né? Eu quero ver se eles vão sustentar agora, porque, porra, o empate com o Magallanes e agora foi pra repescagem da Sul-Americana, meu irmão. Fala sério, né? E esse Magallanes aí é ruim pra cacete, é um dos últimos demais do Campeonato Chileno. A crise começou, Gabriel. A crise começou. Tomara que piore, o Flamengo tem que aproveitar esse momento aí para somar ponto. Tem o Fortaleza, depois tem o Palmeiras, pelo brasileiro, né? Porque é verdade que a gente tem também aí a chance de pegar o Palmeiras na Libertadores, né? Isso, a chance de enfrentar o Palmeiras na Libertadores e o Atlético Paranaense, né? No meio de semana, entre esses dois jogos aí. Esse já garantido. Isso. Pode pegar o próprio Atlético Paranaense na Libertadores também. Pode também. Eu ia te perguntar o seguinte, aquele regulamento que a gente estava falando aqui antes da gente fazer a live, tem um regulamento da Libertadores que eu já falei aqui no canal, mas é sempre bom lembrar nas nossas plataformas. O Flamengo fez 11 pontos, o Fluminense fez 10, mas o Fluminense leva vantagem contra o Flamengo se for sorteado? Pois é, o Fluminense leva vantagem, apesar do Flamengo fazer uma pontuação superior,
porque o Fluminense, nesse regulamento, com todo respeito, para mim, meio bizarro da Conmebol, porque o Fluminense simplesmente foi o primeiro colocado da chave dele. Então, independente da fase oitavas, quartas, semifinal, o segundo mando é da equipe do Fluminense. E o Flamengo também, entre o segundo colocado, o Flamengo é o segundo melhor segundo colocado, tá? O melhor segundo colocado é a equipe do Bolívar, que tomou de 4 para o Palmeiras, está classificado à próxima fase. Portanto, o Flamengo define fora de casa a sua classificação, sem os domínios do Maracanã no segundo jogo, contra todos os primeiros colocados e também contra o Bolívar. Tirando esses clubes, o Flamengo... Isso aí, o Bolívar só poderia ser na quarta de final. O Bolívar só poderia ser na quarta. Isso, o Bolívar nas oitavas você só pega... Nas oitavas a gente só pega grupo 1, né? Primeiro lugar. Nas oitavas não tem jeito. Nas oitavas a gente vai ter que definir fora de casa. Assim, é uma comodidade, né? Você definir em casa, mas isso não impede. Eu só queria então falar... o melhor é pegar o Fluminense, que é 2 jogos no Maracanã. Seriam os 2 jogos do Maracanã. Só o mando de campo, né? Eles abriram... A venda de ingresso. E só para deixar claro isso aqui, Gabriel, times que o Flamengo definiria em casa, tirando as oitavas de final. Nacional do Uruguai, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Todas essas equipes que eu falei agora, a partir das quartas, o Flamengo poderia definir no Maracanã caso enfrentasse. E tem equipes fortes aí, o River, o Atlético, enfim. O Flamengo tem uma chance aí, de repente, de definir algum jogo em casa. Tem chance. É isso, o regulamento aí esdrúxulo, né? Inacreditável. Bem, a gente chega aqui com muita informação aí de mercado da bola para passar para vocês. O Pedro, eu só quero pedir licença aqui, que eu vou avisar a galera aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Tem os links aí, não sei se o Pedro também vai colocar no comentário dele fixado os links dos patrocinadores dele. Eu tenho meus grupos no Telegram, né? São grupos de sinais, grupos de dicas esportivas para quem quiser curtir, né? Ter uma oportunidade de fazer um extra, tá lá os links, e também o 6 de 6 para quem quer gratuitamente acertar 6 palpites e levar aí, 250 mil reais ou 10 mil fundos que mais acertou. Tá aí o link também do 6 de 6, cara, é imperdível, vale muito a pena. Pedrão, vamos lá. Começar aí pela notícia que você me alertou, não tinha visto. E aí o Globo Esporte, no final da noite de ontem, subiu a informação. Eu queria até falar que estão divulgando um fake news aí do Eric Faria. O Flamengo estaria fechado com um jogador gigante para anunciar. Não sei se você chegou a ver. Eu falei com o Eric, é mentira total. Tá? Ele pediu para a gente desmentir. Então tá aqui. Valeu, Eric, tá desmentido aí. Então, para quem está divulgando esse print aí mentiroso, tá? O Eric Faria pediu para a gente até... Também, né? O pessoal faz isso com todo Fazem direto. O Eric pediu para a gente... Ele falou, aproveita a tua audiência lá e avisa que é mentira. Com relação ao Varela, cara, você me alertou aí que no final da noite o Globo Esporte postou. Você quer falar para a galera aí o que aconteceu? Autorizou aí o São Paulo? Parece que essa notícia estava correndo lá no Uruguai, e aí, naturalmente, isso chegou aí até os jornalistas do Globoesporte.com, eles apuraram, e realmente o Varela ontem, na quinta-feira, chamou o Sampaoli para uma conversa franca, uma conversa tranquila, e falando se ele não está nos planos do técnico, porque ele não vem recebendo oportunidades, e realmente é verdade. O Varela só jogou um jogo como titular do Flamengo com o Sampaoli, que foi contra o Nublense fora de casa. E ele entra muito pouco. Ele entrou no outro jogo ali, entra muito pouco. E aí ele perguntou, e o Sampaoli foi sincero com ele, disse que se surgir alguma proposta que seja lucrativa para a carreira dele, que ele pode sair sem problema nenhum. Então, basicamente, o Sampaoli dispensando aí, não conta com o Varela. O Flamengo vai continuar com 2 laterais, né, Gabriel? Tem o Mateuzinho voltando aí, tá na transição para o gramado, e tem o Wesley também, que é titular absoluto praticamente aí do Sampaoli, ele não abre mão de jeito nenhum do Wesley. Então, Varela deve estar de saída do Flamengo. Resta chegar a proposta, né? Porque ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025. Precisa de uma proposta também, né? Pois é. E se a gente está falando aqui de lateral, saiu também aqui uma informação que o Alex Telles estaria livre para vir para o Flamengo. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Olha só, a matéria eu peguei aqui até no Mundo Rubro-Negro.
Assim que o Jorge Sampaoli foi confirmado como técnico do Flamengo, possíveis reforços para o rubro-negro começaram a ser especulados e tal. De acordo com torcedores.com, o ala, que pertence ao Manchester United até junho de 2024, ou seja, até meio do ano que vem, daqui a pouco já pode assinar um pré-contrato no final do ano, teve seu nome descartado pelo Benfica. Tá? O clube de Portugal pensava em Telles como uma grande oportunidade no mercado de transferência, já que o atleta está retornando ao time inglês após o período de empréstimo no Sevilha. Por isso, segundo o portal, o caminho fica livre para o Flamengo, que teria interesse em Alex Telles. Ainda segundo a reportagem, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, sentará novamente com os representantes do atleta por uma indicação do técnico argentino Jorge Sampaoli. Então, indicação do Sampaoli, o Braz já tentou contratar o Alex Telles, segundo a matéria do torcedores.com, e no setor do Alex Telles, o Flamengo tem aí o Ayrton Lucas e Felipe Luiz, que deve se aposentar no final do ano. Então, na lateral direita, o Flamengo tem 2 à disposição, na lateral esquerda também tem 2 à disposição, deve ficar com um só, e aí vai ter que contratar. E na direita a gente não sabe como é que vai ser, mas o Flamengo também deve acabar contratando alguém, que tem Mateuzinho e tem o Wesley. Então, surge aí o nome do Alex Telles novamente. O que você acha, Pedrão? Cara, o Alex Telles é muito bom jogador, né? Ele estava na Copa do Mundo de 2022, ele foi convocado pelo Tite. Cara, tem 30 anos de idade, é uma idade assim, não é uma idade tão avançada, tá? O Flamengo vai precisar, né, Gabriel, de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz, ao final da temporada, deve realmente encerrar a sua carreira. E, cara, é uma boa possível contratação, né? Se o Flamengo realmente conseguir concretizar, né? Depende aí da negociação envolvendo o Manchester United. Será que tem aquela situação também, Gabriel? Que o pessoal, o Flamengo vai desistir do negócio com o Manchester, vai ficar queimado com o Manchester. Será que entra isso aí também? Né? Será que o Manchester vai ficar com receio de negociar o atleta com o Flamengo? Não sei. Eu acho que vale muito a pena. Depende do valor também que o Manchester vai pedir. Não ganha pouco, certamente, ele teria que abrir mão de parte do salário dele. Estava emprestado ao Sevilla, foi campeão da Europa League com a equipe do Sevilla. O Sevilla, que é o rei da Europa League lá no futebol da Europa. Cara, é um bom jogador, tá? É um bom jogador. Seria um baita jogador para competir posição ali, né? Revezar a posição com o Ayrton Lucas é jogo pra caramba. São 3 competições que o Flamengo está atualmente e vai estar nas próximas temporadas também, porque a gente tem um time bem qualificado. Seria uma baita contratação, cara, na minha opinião. Concordo contigo, muito bom jogador. E a gente também tem outra situação que está sendo muito, muito comentada, que é a possível vinda do Claudinho, que ontem o Eric Faria trouxe que tinha avançado. Depois outros jornalistas também confirmaram a informação. E aí o Júlio Miguel Neto falou com o empresário que negou. O Diogo Dantas também falou com o empresário que negou. Então, tem informação de 2 tipos, né? São 2 tipos de informação completamente opostos. E a gente fica naquela de, tipo, será que realmente tem alguma coisa avançada? Bem, eu conversei com uma pessoa próxima do jogador, sem ser o empresário. Cheguei nessa pessoa próxima do jogador sem ser o empresário. E essa pessoa me falou, o Flamengo já procurou o jogador. O Flamengo já entrou em contato com o jogador? Sim. O jogador já sabe que o Flamengo quer. O Flamengo já fez um primeiro contato com o Zenit, tá? E o Zenit não respondeu o Flamengo. O staff do jogador passou algumas situações para o Flamengo. O Zenit ainda não respondeu o Flamengo. Tá? Essa informação agora totalmente exclusiva. Eu nem te avisei que eu sabia disso. Então, o Zenit, tá, já recebeu o contato do Flamengo, mas não respondeu o Flamengo. O Flamengo não sabe quanto o Zenit quer. O Flamengo tem ideia, através de staff de jogador, de quanto o Zenit quer. Mas o Flamengo não foi respondido pelo Zenit ainda. Então, não tem nada como... Então, eu vou ter que confirmar a informação do Diogo e do Júlio Miguel Neto, que avançado não está. O Flamengo pode ter avançado na decisão de contratar o jogador e já ter procurado o jogador. Mas o Zenit ainda não foi convencido e nem sequer passou o valor ao Flamengo, que aceita negociar o jogador. Então, a chance, mas o que nos falaram ainda, vai ser muito difícil tirar o Claudinho por um valor que não seja alto. O Flamengo vai ter que pagar muito caro para contratar o Claudinho. Eu falei,
12 milhões contrato Claudinho, essa pessoa falou para mim, só se o Zenit aceitar vender 60%, 50% e ficar com uma porcentagem, o que é muito difícil. E aí, Pedrão? Cara, a gente estava comentando até ontem, né, que negociar com os russos é bem difícil, bem complicado, sobretudo essa equipe do Zenit que está fazendo uma limpa lá na equipe do Corinthians, está levando todo mundo. O Flamengo já tem uma experiência recente negociando com o Zenit, que foi a negociação pelo Wendel no ano passado, e viu como é difícil. Os caras não dependem de dinheiro, os caras têm dinheiro pra cacete, tanto é que eles estão fazendo várias e várias contratações, né? E o Zenit, por exemplo, comprou o Claudinho do Bragantino por 15 milhões de euros. Então, abaixo de 15, eu acho que esquece. Eles não vão ter prejuízo, né? Eles não vão vender o atleta abaixo dos 15 bilhões de euros. É o que eu falei, os 12 milhões seria se o Flamengo, se o Zenit pegasse, ó, vou ficar com 50%, entendeu? Sim, exatamente. Mas eu não acredito que o Zenit, eu não tenho informação, mas eu não acredito que o Zenit vai negociar uma porcentagem do jogador. Se eles quiserem vender o jogador, eu acho que vai acabar vendendo todo ou não vai vender nada, porque os russos eles são duros na queda. E uma outra coisa, se eu não me engano, Gabriel, falando em euros, tá? A contratação mais cara da história do Flamengo em euros. Por que eu falo em euros? Porque se falar em real, o real está mais alto aqui, está mais baixo ali, aí essa pode ter uma mudança. Mas em euros, se eu não me engano, foi o Gabigol, 18 milhões de euros que o Flamengo pagou pelo Gabriel. Estou correto? Estou correto. Então, assim, é possível o Flamengo fazer uma oferta, né? 16, 17, 18. O Flamengo já fez essa negociação, não seria a primeira vez que o Flamengo faria. Então, teria que ser por aí, cara, porque os caras são duros na queda. Acredito que esse avançado, Gabriel, é mais pela parte do Claudinho do que do Zenit. Porque o Claudinho ele já deu uma entrevista, né, no passado, lá para o Bolívia, do Desimpedidos, externando a vontade dele de um dia vestir a camisa do Flamengo, né? Informações, né, de colegas da imprensa sua também dão conta que ele quer vir para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, utiliza do argumento da seleção brasileira, que ele poderia voltar à seleção. Isso é fato, porque a gente tem o Ayrton Lucas, sequer era cogitado para a seleção, veio jogar no Flamengo, pimba, jogou bem, está na seleção, né? Eles ganham um atalho jogando pelo Flamengo. Então, eu acho que seria... é possível, mas concordo com você, vai ser muito, mas muito difícil, porque os russos, meus amigos, eles são duros na queda. Agora, o Flamengo tem argumentos ao seu lado. O Zenit, por exemplo, não disputa a principal competição da Europa, aquela que dá mais audiência, a Champions League. Os clubes punida, né? A Rússia está punida. A Rússia está punida. Aqui, ele joga, por mais que a Champions vale mais, mas aqui ele jogaria a principal competição da Vale mais para eles, vale mais para eles. Para mim, não. Não, falando para o mundo, comercialmente falando. Não, eu falo comercialmente, eu sei, é porque eu tenho um pouco de raiva disso, mas tudo bem. Não, então aqui ele poderia jogar a principal competição, que é a Libertadores. Já acredito que você concorde comigo que a principal competição aqui é a Libertadores, né? Tem mais audiência, enfim. Tem alguns argumentos a favor do Flamengo agora. Vai ter que botar o dinheiro aí, porque os caras vão querer grana, tenho certeza disso. E, Pedrão, agora eu vou deixar você mais uma vez, eu trouxe aqui algumas informações e você comentou, agora você traz a informação e eu comento. O que está acontecendo? Que história é essa de John Textor querendo contratar o Vitor Hugo? Também é isso, aparece em alguns jogos aí, faz 3, 4 jogos bons pelo Flamengo, já desperta o interesse aí da galera. O John Textor não conseguiu segurar o Castro, botafoguenses estão chorando, Botafogo pode descer a ladeira, mas ele quer contratar o Vitor Hugo, mas me explica aí, é para o Botafogo, é para quem? Pois é, Gabriel, eu estava fazendo a pauta aqui do meu vídeo, né? E eu acabei caindo lá no site do Gavia News, tá? Que publicou uma matéria que o John Textor está encantado pelo futebol do meio-campista do Flamengo, o Vitor Hugo, né? Está encantado com a habilidade dele, com a versatilidade dele, né? A gente sabe que o John Textor, isso dá até um pouco de medo, mas ele tem um bom relacionamento com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É claro que o Landim não vai vender nenhum jogador
por conta de bom relacionamento, a brincadeira, mas ele está interessado no Vitor Hugo para a equipe do Lyon, da França, segundo a matéria do Gavia News. E aí, quando foram falar em proposta, eu dei até uma baita de uma gargalhada aqui, porque, segundo a matéria, a primeira proposta do Lyon para adquirir o Vitor Hugo deve ser de 8 milhões de euros, o que, para mim, é uma piada, porque a multa do Vitor Hugo é altíssima. Eu não lembro qual é o valor exato, você pode até falar aí. É o quê? Eles querem o dedão do Vitor Hugo, é isso? Eles querem a chuteira do Vitor Hugo, né? Com esse valor de 8 milhões de euros. Cara, o John Textor, eu acho que ele assiste a todos os jogos do Flamengo, Gabriel, porque não é de hoje. Ele foi à Gávea, lembra? Na época que o Matheus França nem jogava ainda pelo profissional do Flamengo. Ele foi lá na Gávea ver o jogo do Matheus França contra o Botafogo dele, na categoria de base. E ele já queria o Matheus França para o Crystal Palace, e parece que agora ele está de olho na contratação do Vitor Hugo. E eles não são bobos, né? Aí vão para lá, jogadores contratam para lá e aí depois traz aqui pro Botafogo, né? Como ele queria contratar o João Gomes também, que graças a Deus não foi para o time dele. É isso. Eu acho que o Flamengo tem que ter negócios, como é que é? Negócio, amigos à parte, né? Como é que é? Amigos, negócios à parte. O Flamengo não pode dar esse mole, né? De simplesmente vender um jogador que tem aí como destaque e reforçar um rival direto. Queira ou não, hoje o líder do Campeonato Brasileiro pode piorar com a saída do Castro, mas o Flamengo não pode, de forma alguma, vender, né, um jogador para um Textor que você sabe, né, que tem ali o seu investimento em equipes de fora do país, mas tem no próprio Botafogo e pode acabar trazendo o jogador para jogar no Botafogo, né? Então o Flamengo estaria reforçando um rival aí, então o Flamengo tem que avaliar muito bem, ou colocar em contrato. Esse jogador não pode ser negociado depois, eu não sei se tem como fazer isso. É isso, eu convido você a se inscrever nos canais Paparazzo Rubro Negro, né? Paparazzo 2, também no canal Mengão Melhor e Pedrão Oficial, e ajudar muito aí o nosso trabalho. Tamo junto, muito obrigado aí pela sua audiência. Também convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Também lembrar vocês aí dos nossos grupos do Telegram, tem um bônus espetacular da Estação Bet lá no nosso grupo do Telegram, tanto no grupo de dicas, né, de sinais, 24 horas por dia, com uma inteligência artificial passando sinais para vocês. Tem aí no nosso comentário fixado o link, né, do grupo, e você tem lá o bônus de 100% até R$1.000 da Estação Bet. Também tem o bônus no nosso grupo de dicas esportivas, que está arrebentando, que está todo mundo se dando muito bem no grupo de dicas da Estação Bet, aí também com um bônus aí de 100% até R$1.000. E aí, claro, finalizo aqui avisando que tem o link também do 6 de 6, para você garantir aí, né, a oportunidade de fazer 6 palpites de forma gratuita, e pode levar aí, acertando os 6 palpites, você pode levar até R$250 mil ou R$10 mil, se for um dos que mais acertou. É isso, né? Muito obrigado aí pela sua audiência. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. O Pedrão voltou aqui. O Pedrão aí deu uma vascada, mas ele voltou. Para a gente finalizar, pedir para você se inscrever aí nos canais, né, ajudar nosso trabalho. É isso, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Tamo junto.